Pessoal de casa também, boa noite. Hoje nós vamos começar no horário, porque ontem começamos atrasados, né? Hoje então vamos começar no horário para cumprir rigorosamente o nosso horário aqui da televisão. A gente tem pessoas em várias partes do Brasil, na Bahia, no Espírito Santo, em Brasília, Minas, né? Então está incentivando o pessoal de casa que pode mandar pergunta, pode dar seu alô aí, que estamos monitorando aqui e sabendo que você está nos assistindo aqui, tá? E vocês também estejam à vontade para fazer pergunta. Se caso precisar, nós temos o microfone, esse aqui auxiliar para essa finalidade, tá? Oremos. Senhor, nós bendizemos o teu nome por esta oportunidade. Te louvamos porque é a tua palavra que está no teu controle, Senhor, semeada, estendida, revelada pelo Espírito Santo, Senhor. Pedimos que ela venha nos avivar, Senhor, trazer a tua vida em nós também. Abençoa o Cristóvão, Senhor, obrigado pela viagem dele nesse dia, pela segurança que tu trouxeste aqui, Senhor, pela disposição que o teu servo tem também. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. À vontade. Boa noite. Vocês voltaram? É sempre, assim, na segunda noite tem que saber quem vai voltar, né? Nós estamos falando sobre o Messias de Israel e o Salvador do mundo, que por acaso são a mesma pessoa. Não é um assunto tão óbvio como a gente poderia pensar, nem todo mundo tem um consenso sobre esses assuntos. Sabemos, como eu falei ontem, né, tem vários extremos, né? Tem um extremo daqueles que acham que todo mundo, até hoje, tem aquela tendência que tinha na igreja primitiva, naquele tempo, de que todos os cristãos deveriam se tornar iguais aos judeus, e tem os gentios que acham que os judeus não deveriam mais manter a sua identidade de judeus. Então nós estamos trabalhando com realmente não é só uma questão de cada um aceitar a cultura do outro, mas é realmente algo bem fundamental dentro da história da Bíblia, do plano de Deus. Então, ontem a gente fez um panorama rápido do plano de Deus. Então, vamos dar uma olhadinha nesse diagrama, nesse gráfico mais uma vez, para a gente se situar. Ontem, então, a gente tentou dar um panorama mais geral, para vocês terem uma ideia. Claro que quem já leu a Bíblia, quem já estudou o plano de Deus, isso não é novidade. Mas, ao mesmo tempo, por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente estude, existem aspectos do plano de Deus que continuam nos surpreendendo e que nós precisamos entender. Então, essa questão de Israel, igreja, judeus, gentios, é realmente algo que tem a ver com a história, com o plano de Deus desde o início. E nós queremos entender a ideia desse título, o Messias de Israel e o Salvador do mundo. Nossos amigos judeus messiânicos às vezes falam assim: Jesus é o cabeça da igreja e é o rei de Israel, para mostrar assim, os dois papéis, né, as duas funções. Ele é o rei de Israel, porque ele é prometido, né, como descendente de Davi, mas ele é o cabeça da igreja. Agora, também, assim, outro erro, tem aqueles erros assim: judeu quer fazer com que o gentio seja judeu, o gentio quer fazer com que o judeu não seja mais judeu, seja como ele. E tem também uma terceira ideia errada, que então são coisas separadas. Israel é uma coisa e igreja é outra. Não é bem assim também, porque o que Deus, né, nós colocamos ali, o novo homem, quando tem o judeu e gentio, o JG juntos, para formar realmente um só. E tem textos muito fortes, a gente pode pensar logo em Efésios 2, né, que ele fala que Jesus quebrou o muro da separação entre os judeus e gentios.
Então, mostrando que realmente nós fazemos parte de um só corpo, uma só nação, mas é como homem e mulher, que nós fazemos parte do mesmo corpo, mas pelo menos até Jesus voltar, nos dar corpos glorificados e as coisas mudarem, nós continuamos sendo homens e mulheres, somos diferentes, temos papéis diferentes, temos dons diferentes, temos funções diferentes dentro do corpo, mas somos um só e nenhum é melhor do que o outro. E às vezes eu fico pensando, por que judeu e gentil? Por que Deus não simplesmente acabou com essa diferença? Realmente podia ser, Jesus veio e acabou com toda essa distinção, vira uma massa só e vamos esquecer de tudo isso. Por que mantém isso? Por que nós precisamos disso? Até comecei a aula ontem falando sobre os perigos da gente não saber sobre o plano de Deus para Israel. Tem vários perigos envolvidos. Então, por que não misturar tudo e acabar com a diferença? Porque essas distinções, por exemplo, entre homem e mulher, são feitas, uma porque ninguém é completo. Então, Deus dividiu os dons, as capacidades, os talentos, deu uns para os homens e outros para mulheres. E cada pessoa é diferente. E isso exige humildade da nossa parte, porque nós precisamos reconhecer a contribuição do outro. Então, essa questão de judeu e gentil é a mesma coisa. O judeu precisa ter muita humildade para entender que Deus inseriu os gentios, e apesar dos erros dos gentios, mas Deus vem trabalhando nos últimos 2000 anos mais com gentios. Então, os judeus hoje, os judeus messiânicos, os judeus que estão voltando para a Oliveira, eles também precisam ter humildade para nos reconhecer e para entender que nós temos algo para contribuir, para dar para eles. Agora, nós também, nós estamos aí na maré alta, né? A igreja está no meio, está nas mãos dos gentios há tanto tempo, então, judeu, você tem que entrar e se sujeitar a nós. Não, o judeu, apesar deles estarem voltando para a Oliveira, para o reino, para o entendimento do Messias, eles têm algo pela herança, pelo legado, pela história deles, eles têm algo que nós precisamos. Então nós vamos falar sobre isso mais amanhã. A plenitude dos judeus, a plenitude dos gentios é necessário para que Jesus volte. Mas hoje nós queremos falar sobre Jesus, especificamente sobre Jesus. Vocês veem aí que no plano de redenção, Jesus está ali a primeira vinda, ele veio na plenitude dos tempos, ele veio quando Israel tinha passado, Deus tinha feito muita coisa com Israel, Abraão, depois Moisés, depois Davi, depois os profetas, mas houve muita falha, muito fracasso dos judeus, eles foram para o cativeiro, foram para a Babilônia, e quando Jesus veio, eles estavam de volta na terra, mas eles estavam numa posição de sujeição ao Império Romano. Eles não eram donos, eles estavam na terra, mas eles não tinham autonomia, eles não eram um país independente. E eles estavam sofrendo muitas coisas. Então Jesus veio, podemos dizer assim, que Israel tinha falhado. E Israel ainda falhou mais, porque ao invés de, como nação, reconhecerem o Messias, eles não reconheceram o Messias. Então, Jesus, claro, ele é a peça fundamental. Hoje eu vou, assim, nas telas, a gente vai dar, depois quem quiser copiar, porque hoje eu vou mostrar, assim, muitos textos bíblicos. Nós não vamos ter tempo para ler, mas alguns, se você tiver pelo menos a Bíblia no seu celular, para poder acompanhar, eu quero ler alguns textos, né? Ontem a gente estava mais assim dando um panorama, então a gente não parou para ler os textos bíblicos. Mas nós começamos, é tão conhecido que não precisamos abrir lá, mas então vamos avançar aqui para pegar a nossa sequência de hoje. Então Jesus, ele é o Messias prometido. Como a gente enfatizou bastante ontem, Jesus não veio, deixa eu voltar um pouquinho para lembrar disso aqui, que o Messias veio
para fazer as duas coisas. Ele veio para cumprir o que tinha sido, né, profetizado. Ele veio para, sim, ele não veio assim, gente, tudo que aconteceu agora foi brincadeira, vocês estavam brincando de nação santa, de sacerdote, de casa de Deus, tudo é brincadeira. Agora eu vou começar a coisa de verdade e eu vou começar com outro povo, vocês não deram conta, não foram fiéis, então eu vou começar algo novo. A igreja não fala isso, mas a igreja age como se essa fosse a história. Nós tiramos o evangelho do contexto. Nós tiramos, assim, o evangelho foi pinçado para fora, foi tirado para fora. O que a igreja prega é a Bíblia. Jesus morreu na cruz, ele veio para morrer para os nossos pecados. Tudo é Bíblia e as pessoas são salvas. Nós estamos aqui hoje por causa da mensagem que nós recebemos de uma igreja que pregou isso. Então eu não estou aqui para jogar pedras, apenas para dizer algo precisa acontecer naquele diagrama lá, nós vamos sempre voltando lá, porque Jesus veio a primeira vez, e vocês lembram que ali na consumação Jesus vem a segunda vez. Ele é a peça fundamental do plano de redenção. Ele é o centro. Às vezes as pessoas falam tanto de Israel, ou pode ser que falem tanto da igreja, que parece que Jesus pega o segundo plano. Então é muito importante entender que Jesus é a figura central, ele é a pessoa central do plano de redenção. Por outro lado, eu talvez volte nessa afirmação, mas por outro lado, é um erro pensar que os homens estão ali, não conseguem fazer nada, Deus coloca a lei nas mãos do povo, Deus faz alianças, mas o povo não consegue. Tem até aquele texto, lembra, acho que é em Ezequiel, né, que fala assim, que Deus procurou alguém para tomar o lugar na brecha, né? Não achou ninguém. Então eu falei assim, eu vou fazer sozinho. Mas na verdade esse não é o plano de Deus. Deus não quer fazer as coisas, não quer e não vai fazer sozinho. Lembra que eu falei ontem? A consumação, a construção terminada, ela tem que bater com a planta, ela tem que corresponder. E Deus fez um plano. Deus fez um plano na criação. Então esse plano, claro que a figura central é Jesus, mas seria um erro pensar que Jesus faz tudo sozinho. Assim, a vitória é dele, ele que ganha a vitória, mas isso é feito assim, dentro de um andamento de um plano. Então a gente quer pegar sempre esse equilíbrio. Então Jesus veio para dar sequência nas promessas, para cumprir, não para quebrar o compromisso de Deus com o seu povo. Jesus não veio para mudar isso, né? Acho que amanhã, mas eu já vou dando um toque nisso, mas a nova aliança, ela nunca mudou as promessas de Deus para Abraão. Você não vai achar em lugar nenhum falando assim, a nova aliança mudou, não é bem o que Deus falou com Abraão. E na verdade, assim, a única coisa que a nova aliança muda são os meios que existiam na aliança mosaica para levar as pessoas a Deus, que eram os sacrifícios de animais, o sacerdote, a casa, o templo. Se você olhar Hebreus, o que mudou? Porque Hebreus é o grande livro que fala sobre isso. Fala assim, tinha uma aliança, mas agora tem uma coisa melhor. E quando Jesus trouxe a melhor, então aquela que não era tão boa foi tirada. E às vezes a gente pensa, nós não estamos mais debaixo da lei, então acabou a lei. E Jesus falou assim, não, eu não vim para tirar a lei. Então nós precisamos entender o que a Bíblia está falando. Está em contradição ou realmente nós temos algo que tem continuidade? A única coisa que muda são esses meios que Deus usava na aliança mosaica para conduzir as pessoas a Deus. Mas a lei, a natureza de Deus, a santidade de Deus, tudo que Deus mostrou para Moisés, para que o povo entendesse quem era Deus, isso continua. Aliás, Jesus colocou um padrão mais alto ainda, né, do que o padrão de Moisés. Então, Deus não mudou a promessa a Abraão,
Deus não mudou o seu caráter, o jeito que ele passou para Moisés, para aquela aliança com a nação, e Deus não mudou também a promessa para Davi. Então são os três grandes marcos no Antigo Testamento, né, com o seu povo, Abraão, Moisés e Davi. Deus não mudou, ok? Precisamos deixar isso bem claro. Amanhã, nosso assunto, só para vocês terem uma ideia, né? Ontem foi essa visão panorâmica do plano de redenção. Hoje é realmente quem é o Messias, para a gente entender essa visão judaica, gentílica, como é que é Jesus, como é que ele fica nessa história, assim, quem é Jesus. Claro que, outra vez, assim, o tempo aqui é muito curto e eu sou muito incapaz de falar quem é Jesus. Eu fico, assim, realmente, na verdade, assim, eu vim muito tenso sobre como que eu posso falar sobre Jesus. É muito além da capacidade de um ser humano, né? Mesmo a gente tendo tantas escrituras, é muito além da minha capacidade de mostrar quem é Jesus. Ele é a figura central, sem ele, nada do plano de redenção vai acontecer, e nós precisamos entender um pouco mais quem é Jesus dentro desse contexto, parando de tirar o evangelho do seu contexto original. Então hoje nós vamos falar sobre Jesus, a missão do Messias, e amanhã nós vamos entender um pouquinho mais sobre a nova aliança, ok? Então essa é a nossa sequência. Então Jesus veio para cumprir as promessas, mas ele veio de fato para inaugurar uma nova etapa. Então é muito importante a gente não negar esse fato. Jesus veio mesmo para inaugurar algo novo, mas o novo de Jesus não desfaz do antigo. Eu bati muito nessa tecla ontem, né? A construção que Deus vai fazendo não arranca os alicerces, não arranca as paredes. Deus continua trabalhando em cima do seu edifício, do seu plano, do seu reino, sem desfazer. Ele vai ampliando, ele vai construindo. A nova aliança dá uma visão muito mais ampla do que as alianças anteriores, mas não desfaz. Então, precisamos das duas coisas. Então, eu queria ler esse texto com vocês em Lucas 24. É um texto que fala muito explícito sobre essa questão de quem é Jesus. Isso é o próprio Jesus falando a respeito da sua missão. E a primeira coisa que eu estou colocando aqui, que Jesus, ele é o Messias prometido. Ele não é um Messias diferente daquilo que foi esperado, né? E Jesus vai falar isso depois da ressurreição, em Lucas 24. Só vamos pegar alguns versículos aqui, né? Ele apareceu lá com os dois que estavam caminhando para Emaús, né? E eles falaram assim: você não soube o que aconteceu? Jesus faz de tudo que aconteceu era ele, né? E ele falou assim: o que aconteceu, né? Mas como você pode estar aqui e não saber o que aconteceu? Aí eles falaram assim, versículo 21, nós esperávamos, esse versículo 21 eu não pus aqui, mas é muito importante também, que os dois discípulos, isso mostra o pensamento deles. Ele falou assim: nós esperávamos, quer dizer, nossa esperança foi embora, água abaixo. Nós esperávamos que fosse ele que traria a redenção a Israel. Olha que texto maravilhoso. Isso mostra, tem vários outros. José de Arimateia é chamado de alguém que esperava a redenção, né? Não está aqui, depois acho que vou um pouquinho mais na frente, nós vamos falar sobre Simeão e Ana. Eles esperavam. Então, não eram todos. Como se você pegar todas as pessoas na igreja hoje, quantas pessoas têm esperança? Até lá embaixo na mesa de literatura tem um livreto novo que está à disposição de vocês, que é A Nossa Esperança, fala sobre a volta de Jesus. Quantas pessoas realmente dizem, qual que é a sua esperança? Não esperança religiosa, qual que é a sua esperança? O que te dá ânimo para viver?
O que te dá coragem para enfrentar um novo dia? Qual que é a sua esperança de verdade? A nossa esperança, se não for a volta de Jesus e o reino de Deus, o problema é que às vezes a gente, como eu falei ontem, a gente não sabe muito o que é o reino. A gente tem uma ideia que às vezes não nos inspira. Claro que eu não quero ir para o inferno, mas você fica sonhando com aquela nuvem branca e passeando e tocando uma harpa e fazendo mais nada. Assim, isso te enche de esperança? É muito preferível ao inferno. Mas assim, tem quantas pessoas jovens, às vezes não tão jovens, que falam assim, eu não queria que Jesus voltasse hoje, porque eu ainda queria viver umas coisas, eu queria experimentar, eu queria... Gente, não tem... O que nós podemos experimentar aqui nem se compara com o que nós vamos experimentar lá. Não tem que ficar esperando. Você não tem que ter sua experiência de começar uma empresa, um emprego, casamento, ou ter filho, ou ter neto. Né? Assim, nada disso. É tudo maravilhoso que Deus deu para nós. Mas isso é sua esperança? Nós esperávamos. E aí Jesus deu uma bronca neles, né? Assim, versículo 25, tolos, que demorais a crer no coração em tudo. Ele não estava nem falando assim, vocês não escutaram o que eu preguei? Não, Jesus falou assim, vocês não leram os profetas? Vocês não leram suas escrituras? Vocês não acreditam de coração? Vocês só escutam a leitura? E é isso que acontece com a gente. Nós não temos uma verdadeira esperança no reino de Deus. Mas aí ele fala no versículo 26, acaso o Cristo, e lembra que para nós não é tão comum falar Messias, né? Messias parece que é um termo mais judaico, mas a palavra Cristo, que é a palavra ungido, né, em grego, mas na verdade é a mesma palavra Messias no hebraico, né? Então, quando fala o Cristo, não é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, né? Não é um sobrenome, não é apenas um título, quem é essa pessoa que, né, como eu falei ontem, 2000 anos, na verdade 4000 anos, porque quando aquela primeira palavra de Deus lá no jardim, quando ele falou assim, a semente, o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, isso gerou uma esperança. As pessoas que acreditavam nisso, acreditavam. Nós estamos vivendo essa vida, a terra ficou amaldiçoada, a vida ficou difícil, mas tem um descendente prometido, tem um descendente que virá. Esse descendente é o Messias, é a esperança. Mas ele fala assim, acaso o Messias não tinha de sofrer? Eles liam o Velho Testamento e não entendiam. Tem muita gente que lê a respeito dos últimos tempos e não consegue entender o que vai realmente acontecer. Quais são as coisas que nós vamos ter que enfrentar, se é que nós estamos vivendo, como eu creio, nos últimos dias? Então, existem muitas coisas, a Bíblia fala, mas a gente não está prestando atenção. Nós estamos mais ligados ou à política, ou à nossa vida econômica, ou à nossa família, ou aos nossos sonhos, sei lá, nós estamos mais ligados a outras coisas do que a verdadeira esperança do que é o reino de Deus. Versículo 27, começando por Moisés e todos os profetas. Eu gosto sempre de falar, né? Quem já me ouviu falando assim, eu sempre falo isso, muito antes de inventar essas coisas que a gente tem hoje, que é gravação, né? De áudio, de vídeo, transmissão, assim, mas principalmente a guardar. Vocês não acham que Deus tem todas essas fitas guardadas lá na fitoteca, lá assim do céu, assim? Ele tem todas essas fitas. A gente, claro que na eternidade nós vamos nos interessar nas coisas novas, mas eu acho que nós vamos ter muito interesse. Eu queria ouvir esse discurso, eu não queria? Imagine Jesus pegando desde o início da Bíblia e falando na Bíblia inteira o que é que a Bíblia falava, que as Escrituras falavam dele. Então, começando por Moisés, todos os profetas explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. E depois, lá na frente,
versículo 44, ele diz o seguinte: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim. E aqui, porque normalmente as referências às escrituras do Antigo Testamento são divididas em duas partes, a lei e os profetas. Aqui é um lugar que ele divide em três partes, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então ele faz essas três divisões, né? Então, a gente poderia assim tomar muito tempo, mas assim, eu vou selecionar alguns textos rapidinho para a gente ler, mas Jesus é o Messias prometido, ou seja, às vezes assim, já pensou assim, você, vamos dizer, um adolescente está enfrentando a vida e fala assim, olha, na verdade você não tem muita escolha, sua vida está todinha escrita, o que você tem que estudar, qual a sua profissão, o que você deve fazer, está tudo marcado. Eu acho que a maioria das pessoas não ia gostar muito disso, porque a gente tem aquela tendência de rejeitar o que está sendo imposto e de querer fazer as nossas escolhas. Jesus veio, e esse outro texto que eu coloquei ali, Hebreus 10, versículo 7, ele está citando, em Hebreus, está citando um versículo dos Salmos, em que ele está aplicando a Jesus, dizendo assim, eis que eu vim para fazer a tua vontade, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Ou seja, assim, o roteiro já está escrito. Eu não tenho opção, mas na verdade, assim, não tá, assim, eu vim para fazer a tua vontade, essa é a minha missão. Então Jesus, João 1,45, aquela história de uns discípulos que foram atrás de Jesus, aí Felipe acha Nataniel, e ele fala assim, vem e veja, porque nós achamos aquele de quem Moisés escreveu e os profetas. Então, são três exemplos, né, de textos que mostram que Jesus é aquele que as escrituras falam. Por que eu estou enfatizando isso? Isso é muito óbvio, todo mundo sabe disso. Mas, outra vez, a igreja não está agindo assim. A igreja está considerando como se Jesus não tivesse vindo para cumprir as escrituras. Lógico que ninguém, nenhum teólogo, nenhum estudioso, nenhum líder provavelmente vai dizer isso. Mas eu queria que vocês prestassem atenção nas implicações. Porque a gente faz muita coisa, a gente fala uma coisa, mas nossas palavras, nossas atitudes, nossa visão de mundo é outra coisa. Então nós estamos, com nossas atitudes, nós estamos dizendo que o Velho Testamento passou e agora começou nova etapa e o script não é mais aquele, agora tem outro roteiro, tem outra opção, né, para seguir. Aqui, então, temos muitas profecias no Antigo Testamento. Essa primeira parte das profecias, eu só queria que vocês vissem isso aqui, que uma das coisas, eu vou escolher um desses textos aí para ler com vocês, acho que eu vou ler em Isaías capítulo 9, vou pegar esse texto aí. Tem um fenômeno que eu acho que todo mundo conhece, eu poderia só descrever, mas assim, já que tem uma lousa para mim aqui, eu não resisto a uma lousa, né? A visão dos profetas, assim, um dos nomes de profeta no Antigo Testamento era vidente, porque o profeta ele via visões, ele às vezes, a Bíblia muitas vezes não fala, como é que Deus falava com as pessoas? Era uma voz audível, era um sonho, era uma visão, Deus tinha várias maneiras de falar, como ele tem várias maneiras de falar hoje. Mas os profetas viam muitas coisas. Ou viam uma visão clara, ou mesmo que não fosse assim, como se estivesse passando um filme, vendo aquela imagem, mas ele recebia de Deus uma perspectiva, ele entendia que no futuro ia acontecer, e ele olhava para o futuro e falava, né? O profeta falava. Muitas vezes, nem toda profecia fala do futuro, mas muitas profecias mostravam coisas que iam acontecer no futuro.
Então tem um fenômeno muito simples, que é assim, quando você tem uma serra, não sei se vai dar para vocês verem, mas quando você está aqui à distância, né, você está olhando para uma série de picos, né, uma série de montes, de montanhas, você está na distância, você não consegue ver que entre essa montanha e essa tem um vale, que pode ser muito grande essa distância aqui, e você olha, né, sua linha de visão, deixa eu pegar o vermelho para destacar aqui, sua linha de visão vai ser mais ou menos assim. Na sua linha de visão, à distância, você não percebe a distância entre um pico e o outro. Então você enxerga muitas vezes como se fosse uma coisa emendada na outra. Você vê um pico aqui, tem um outro mais alto, tem um outro mais alto, e você enxerga tudo isso como praticamente assim, juntinho. Por que eu estou falando isso? Os profetas, eles olhavam para a vinda do Messias, e uma das grandes coisas que ninguém estava esperando, os próprios discípulos de Jesus, eles tinham lido as profecias, eles tinham lido passagens, que nós vamos ler agora em Isaías 9, mas vocês veem aí que tem vários exemplos. E os profetas falavam do Messias e faziam uma salada, era tudo misturado. A primeira vinda com a segunda, está tudo dentro do mesmo. Vamos ver um exemplo? Isaías 9. Isso é muito importante para entender, eu não vou falar muito sobre esses textos, esse aqui é uma lista de textos que depois vocês podem olhar, mas então tem textos que falam sobre as duas vindas no mesmo contexto, está falando da primeira e da segunda vinda, e para o profeta, ele estava vendo esse primeiro pico e o segundo, para ele estava tudo junto. Então ele estava falando, o Messias vem, e ele vai sofrer, ele vai nascer como criança, mas ele vai reinar eternamente. Então misturava coisas que iam acontecer na segunda vinda, ele já falava como se fosse acontecer tudo de uma vez só. E por isso que a maioria, até vocês sabem, né? Muita gente no tempo de Jesus rejeitou Jesus porque ele não agiu como rei. Ele não agiu. O próprio João Batista, que falou, ele vem para queimar a palha. Jesus queimou a palha na primeira vinda. Jesus veio com juízo e queimando palha e julgando os ímpios e separando os ímpios e trazendo o reino de justiça. Jesus não fez nada disso na primeira vinda. Então, o próprio João Batista depois mandou um mensageiro, falou assim, Jesus, vem cá. O Senhor é o Senhor mesmo, né? É o Messias, é aquele que a gente estava esperando, porque João Batista estava esperando outra coisa. Então vamos ver lá, Isaías 9. Tá. Tá no meio das referências aí. Isaías 9, eu coloquei ali 6 e 7, isso mesmo, 6, versículo 6. Porque um menino nos nasceu. Quando que é? Primeira ou segunda vinda? Na segunda vinda vai ter um menino nascendo? Não, não vai. Um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido. Aí já passou para a segunda vinda. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. O seu domínio aumentará. Haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e justiça desde agora e para sempre. Perceberam? E assim, nós poderíamos ver assim, esses textos de Zacarias, ele fala sobre Jesus humilde, entrando, montado numa jumentinha, né? Mas depois fala sobre ele reinando. Então Zacarias também fala, Isaías 61, depois eu vou fazer referência a isso. Então, esses textos todos, eles têm isso em comum. Eles falam sobre aspectos da primeira vinda e falam sobre aspectos da segunda vinda.
porque o profeta estava vendo esses picos como se fossem colados um no outro. Agora, tem profecias que enfatizam mais a primeira vinda. Salmo 22, Deus meu, por que me abandonaste? Claro, está falando sobre Jesus na cruz, né? Isaías 53, né? Isaías 53 é todinho sobre a primeira vinda. E tem muitas profecias sobre a segunda vinda. Então, isso é só mais ou menos para depois quem quiser copiar e analisar esses textos, mas é muito interessante a gente ver isso. Mas eu queria mais examinar, assim, também vamos passando rápido, mas eu queria que vocês me acompanhassem. Isso aqui não é uma coisa completa, exaustiva, eu não esgotei todas as atribuições, todas as profecias. Isso aí seria um estudo muito extenso e muito maravilhoso. Você pensar em todas as profecias, porque se Jesus falou, eu comecei mostrando, Jesus disse, eu vim para fazer a tua vontade. O roteiro está escrito, eu vim para cumprir. O Cristo tinha que sofrer. Por que o Cristo tinha que sofrer? Porque foi projeto de Deus, mas estava escrito nas Escrituras, estava previsto. Então Jesus veio para cumprir aquilo que os profetas falaram, ok? Mas agora eu queria sim passar, eu coloquei acho que 5 missões, isso, 5 atribuições, 5 aspectos da missão de Jesus. Como eu falei assim, isso não estou dizendo que isso é exaustivo, né? Pode ter outras coisas, mas pelo menos para a gente entender um pouco mais. A primeira coisa que aparece lá naquela profecia de Gênesis 3,15 é que a semente da mulher vem para vencer Satanás. Então, se esse plano de Deus, o plano de redenção, tudo que Deus ia fazer foi abortado, o plano foi desviado desde o início por causa do pecado, e o pecado veio por causa de Satanás, então o Messias vem, o centro do plano de redenção. Claro, Deus trabalhou com Israel, Deus preparou o caminho, tinha muitas coisas que tinham que acontecer antes de Jesus vir, mas o centro e a primeira coisa que a gente pensa do Messias é que ele vem para vencer Satanás e libertar a humanidade do pecado. Agora, por que eu não posso simplesmente parar ali? Porque eu comecei a mostrar isso ontem. Lembra, o plano de Deus, quando Deus não tem os seus escolhidos, seus eleitos, e Ele não dá uma promessa, por exemplo, Abraão e Sara falam assim, olha, vocês estão morrendo de vontade de ter um filho, eu vou dar um filho para vocês. Isso é uma coisa imediata. E Deus faz isso na vida de todos nós. E não é uma isca, né? Deus está pegando a gente porque Ele tem uma outra intenção. Ele nos ama, Ele realmente quer. E a redenção, quando a gente pensa no pecado, isso aqui é o que a igreja ensina, isso aqui é o que a igreja prega. Jesus veio para vencer Satanás, para libertar, para perdoar nossos pecados, para nos tirar de toda a escravidão que Satanás traz. Isso aqui é a mensagem que a gente ouviu, que a gente tem ouvido e que devemos continuar falando, que é uma coisa tremenda. E é a primeira mensagem, a primeira profecia na Bíblia sobre a redenção Satanás veio, introduziu o pecado. Satanás, um descendente da mulher, dessa mulher que você enganou, que você sujeitou, um descendente dessa mulher vai pisar na sua cabeça e vai libertar a humanidade dessa escravidão que você colocou sobre a humanidade. Então essa é a primeira mensagem da redenção e é a primeira na nossa lista aqui, porque é muito forte, é muito importante. Mas o que eu quero mostrar para vocês que não é o final, não é o objetivo final. Deus, antes do pecado, Deus tinha um projeto. O pecado frustrou temporariamente o projeto de Deus.
foi um dinamite que acabou com o roteiro que Deus tinha traçado para a humanidade. Então foi terrível, nós estamos sofrendo as consequências. Olha a humanidade hoje. Hoje você não pode ligar o rádio, você não pode pegar o jornal, você não pode olhar na internet notícias. Só tem, eu estava escutando agora, um adolescente de 12 anos matou uma menina de 9. Assim, família, pai, mãe abandonando criança, coisa assim que é inconcebível as coisas que estão acontecendo. Então nós estamos debaixo de uma opressão, a humanidade, assim, isso a gente não pode se acostumar. Assim, às vezes as pessoas criticam, eu acho que é difícil, né, assim, mas né, a pessoa que está ou na televisão, na rádio, assim, eles dão a notícia, assim, então, vamos passar para a próxima coisa, né, assim, e eu fiquei, meu Deus, essa história, assim, eu quero chorar, assim, não é possível, eu não posso continuar vivendo a vida normalmente, como se isso é mais uma coisa que aconteceu. Então, tem uma lista de acontecimentos, tem a política, tem a economia, e aí tem uma criança, tem um adolescente que matou uma menina, e daí? O que nós vamos fazer? Então, isso é algo que pesa, isso pesa no coração de Deus, tem que pesar no nosso coração. Isso é primordial. Jesus veio para vencer Satanás. Mas nós precisamos entender que essa parte da redenção é para desfazer o outro diagrama que eu gosto de fazer. É assim. Deus traçou um plano, o projeto original de Deus. Não é uma linha horizontal, porque é crescente. Então, o projeto de Deus, quando na criação, no Jardim do Éden, era para começar ali, e não era uma coisa assim, daqui 10 mil anos, está lá o Jardim do Éden, os 4 braços do rio, e Adão e Eva com seus filhos e netos e bisnetos, assim. Não, algo tinha que acontecer. Tinha um projeto a partir dali. Então, é uma reta crescente. Mas o pecado fez isso aqui. Levou a humanidade para baixo. Então, nós saímos da trajetória, né? Nós saímos da reta que Deus tinha colocado do projeto. Então, isso aqui é a queda. O que a igreja tem entendido, na maior parte, é Jesus morreu na cruz para nos tirar do pecado e nos levar embora para o céu. E o projeto de Deus, onde que ficou? Deu para entender? O que é esse primeiro ponto da missão do Messias? Na verdade, não é nos tirar da terra e levar embora para o céu. Esse aqui vai nos levar para o inferno. Mas ele nos resgata do pecado e vamos embora. Esquece do que Deus tinha pensado em fazer. Não. O que realmente Deus fez na cruz foi nos levar de volta e nos colocar de novo no ponto onde nós deveríamos estar. Ok? Entendeu? Então, essa primeira parte é só para desfazer a obra de Satanás. Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, para nos colocar de volta e vamos continuar em direção ao alvo de Deus, ok? A segunda parte é trazer cura, consolação, libertação para o povo de Israel. Assim, mas e a gente não entra nisso? Sim, a gente entra nisso. Mas é importante entender que todas essas profecias, olha quantos textos, e isso aqui não é uma lista completa, isso eu fui ajuntando mais ou menos assim, alguns textos para dar como amostra. Mas olha quantos textos mostram o que eles esperavam. E aqui novamente, acho que vamos pegar essa primeira, Isaías 61,
porque esse texto de Isaías 61 foi o texto que Jesus leu na sinagoga, no início do ministério dele, em Lucas 4, Jesus leu esse texto. E esse texto aqui, inclusive, é um que, se você olhar na tela anterior, olha aí, as duas vindas na mesma profecia, Isaías 61, tá? Então, só para vocês se situarem aqui. Então, vamos lá, vamos olhar não vai dar para ler o capítulo todo, mas só vamos entender aqui, porque é mais complicado do que parece. Assim, Jesus é o Messias, ele é o Messias de Israel. Como é que os gentios entram? Existe uma tensão, existe um mistério ali. Mas nós não vamos entender o mistério se a gente não voltar para as profecias e entendermos as profecias como Deus deu. Tem um princípio de interpretação que todos os teólogos, estudiosos estão concordando com isso. Para você interpretar um texto bíblico, tudo bem que é um desafio grande. Mas para você entender um texto bíblico, você não pode ler esse texto e interpretar com a sua lente de hoje. O que eu entendo que é o Messias? O que eu penso de Cristo? A gente tem que voltar. Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. Ele falou com a nação de Israel. O que é que Deus mandou Isaías falar e o que é que a nação de Israel entendeu quando Isaías profetizou para eles? Porque isso vai nos dar um entendimento do que Deus está falando nessa passagem. Depois, como Deus vai aplicar isso na frente é outra história, mas a gente não vai conseguir entender se a gente não voltar para o seu contexto original. Vocês lembram desse texto aqui, Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos oprimidos, enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos, a pôr os presos em liberdade, a proclamar o ano aceitável do Senhor. Até aqui pode ser a primeira vinda? Até onde eu parei? Né? E isso, lá em Lucas 4, acho que é versículo 18, Jesus levantou na sinagoga e leu esse texto. E ele parou onde eu parei agora. Ele parou. Mas o texto continua. Que, como mostrei na tela anterior, essa profecia é uma daquelas que fala das duas vindas. Na segunda vinda, Jesus é o mesmo Messias, misericordioso, compassivo, mas ele não vem para fazer isso. Né? Ele vem para agora continuar. O dia da vingança do nosso Deus, aí volta para falar de novo sobre a primeira parte, consolar todos os tristes. Versículo 3, a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram onde? Em Sião. Gente, nós como igreja, a gente lê isso assim, Sião somos nós. Sião somos nós. Tem uma aplicação. Eu não estou dizendo que a gente tem que se colocar de fora. Mas eu não vou entender a missão do Messias se eu não entender que esse texto e essa profecia foi dada para trazer cura, consolação e libertação para o povo de Israel. E aí você pode seguir esses textos aí, todos aqui. Aqui vai falar, quer ver? Todo o contexto, versículo 4, eles edificarão as antigas ruínas, restaurarão os lugares antes destruídos. Ele está falando sobre Israel. Ele está falando sobre o que o Messias, o que é que os judeus esperavam. Lembra que os dois no caminho de Emaús falam assim, nós esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. O que é redimir Israel? É isso aqui, eles liam as escrituras deles. Eles tinham entendimento que isso era o chamado, que isso era a missão do Messias. O Messias viria para fazer isso, ok? Mas, assim,
todos esses textos são maravilhosos. O último texto aí, que quase todos nessa lista são do Velho Testamento. Mas eu coloquei um texto de Lucas 2, que é justamente o texto que fala sobre Simeão e Ana. Acho que eu ia passar para o número 3, mas vamos só, antes do intervalo, vamos só ler mais esse aqui em Lucas, porque é muito interessante. Você vê um exemplo vivo em Simeão de alguém igual os dois para Emaús, os dois discípulos, igual José de Arimateia, que era um homem que esperava a redenção. O que eles esperavam? Nós precisamos entender quem é o Messias para a nação de Israel. Isso é uma esperança falsa? Eles estavam esperando uma coisa errada? Nós precisamos entender isso. Quem é o Messias? E aqui Lucas, capítulo 2, versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava o quê? Consolação. Consolação. Consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele não estava esperando uma coisa falsa, uma mentira, uma ilusão. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Então ele foi lá, versículo 28, ele tomou a criança nos braços, falou, agora pode deixar ir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava pensando sobre não ir para o inferno? Ele não estava pensando nisso. Salvação era a redenção de Israel. Israel cumpriu o seu propósito. E o que era? Já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Vocês estão lembrando dos dois círculos? Simeão tinha a ideia certa. Ele estava falando, Deus tem um plano para Israel abençoar as nações. Então, os meus olhos já viram a tua salvação diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Então, Deus iria restaurar Israel para que Israel fosse uma bênção para as nações. Versículo 38, né, falando sobre a profetisa Ana, ela falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Ok? Então, o Messias era a pessoa enviada por Deus. Deus tinha prometido para que Israel fosse consolado, Israel fosse reconstruído, Israel fosse levado novamente a uma posição de glória para poder cumprir o propósito de Deus. Mais uma vez nós estamos vendo isso aqui. Redenção. Israel tinha caído, tinha ido para cativeiro, estava destruído, não tinha mais autonomia, tinha perdido muita coisa. A redenção colocaria Israel novamente nos trilhos. Ok? Então nós vamos fazer nosso intervalo. Que 10 minutinhos a gente volta. Quer desligar aqui? Aqui?
Tá certo? Pessoal, os que estão nos ouvindo também na internet, nós temos um evento muito importante em novembro, 15 a 17 de novembro, nós temos a nossa segunda jornada conjunta de judeus e cristãos, TJC2, então é um momento muito especial. Nós vamos receber um rabino messiânico dos Estados Unidos, que foi o homem que Deus usou para iniciar essa visão de que deveria ter um segundo concílio, porque isso não está escrito na Bíblia, assim, mas ele começou a ver, por tudo isso que nós estamos mostrando, que teria de acontecer esse segundo concílio. Então, isso Deus mostrou para ele em 1995. Então, já faz mais de 20 anos. Tem irmãos que estão caminhando com isso em muitas partes do mundo. E junto com ele vem umas 3 pessoas, pelo menos, da equipe de intercessão. Então, nós vamos ter oportunidade de receber ministrações dele. Vai ter uns irmãos messiânicos do Chile também. E irmãos de várias partes do mundo. Estou conversando com um rabino messiânico de São Paulo, para estar conosco também. Então, é uma interação, já é uma oportunidade de a gente começar a viver essa experiência. Então, 15 a 17 de novembro, faça inscrição, porque dessa vez acho que não é só pressão, acho que as vagas vão acabar, né? Não sei nem quanto que está agora, assim, mas já assim, com antecedência tem 65 pessoas inscritas já. Então, pelo prazo, assim, que já está bem antes da data, eu acredito que muita gente vai fazer. Ok, retomando aqui, então. Pedro está dizendo que os 130 primeiros que forem inscritos ganham hospedagem. Mas é verdade, acho que vai chegar uma hora que talvez não tenha mais vagas de hospedagem. Então, vamos continuar. Então, a missão do Messias, as profecias do Messias, ele volta lá atrás, né, que ele vai libertar toda a humanidade da escravidão, da maldição de Satanás, mas a partir do povo de Israel, do plano de Deus, de usar a nação de Israel para redimir toda a humanidade, o Messias, como a gente mostrou naquela breve história do povo de Deus no Antigo Testamento, a nação de Israel não conseguiu chegar, não conseguiu cumprir tudo que Deus tinha ordenado. Então tem aquele ponto mais alto com Davi, Salomão, o templo, mas depois o reino foi dividido, eles foram caindo cada vez mais, mesmo as restaurações, e isso tem muitos paralelos com a igreja, porque tem havido muitos avivamentos na igreja, mas a igreja não chega no ponto que Deus quer. Então, nós estamos enfrentando uma situação que nós precisamos da intervenção do Messias. O Messias viria para trazer essa consolação, essa cura e essa restauração para a nação de Israel. Isso é um ponto importante. Outra coisa, eu vou ter que passar meio rápido aqui, mas Deuteronômio 18 é aquela profecia de Moisés, dizendo, olha, eu sei que vocês não conseguiram, não falou bem assim, né, mas eu estou interpretando, né? Nas entrelinhas, mas Moisés, assim, a história de Moisés é que ele foi usado por Deus para trazer o povo para o Monte Sinai. Deus falou com todo o povo do Monte Sinai e o povo fez uma declaração impressionante. Impressionante. Uau, nós ouvimos a voz de Deus e não morremos. Mas não deixe Deus falar de novo, que da próxima vez a gente vai morrer. Assim, não era para falar assim, nós ouvimos a voz de Deus, vamos continuar falando com Deus. Deus quer falar com a nação toda. Não, eles falam assim, nós ouvimos a voz de Deus e a gente não morreu. Mas Moisés, essa parte está escrito lá, Deuteronômio 5. Assim, Moisés, fale você com Deus e conte para nós que a gente obedece. E Deus falou assim, eles não vão obedecer.
que se eles não ouvirem minha voz, eles não obedecem. E aí em Deuteronômio 18, Moisés diz, mas vai ter um profeta semelhante a mim, que ele vai falar, é Deus falando com você, porque esse profeta vai ser Deus, ele não explica isso, né, nessa profecia, mas nós sabemos que esse profeta semelhante a Moisés era o próprio Jesus, então ele levaria o povo de Israel a cumprir seu chamado. Então esse é outro ponto importante, porque como eu estou mostrando, o povo quer libertação, o povo quer cura, o povo quer nós, o povo somos nós. Nós queremos que Deus resolva nossos problemas. Nós queremos a redenção. Mas nós não entendemos que a redenção vem para nos colocar dentro da trajetória que Deus traçou para nós. Então, Malaquias 3 fala que vem o próprio Senhor para o seu templo, ele vai sentar, ele vai purificar o seu povo, como ourives, como ele vai usar fogo, ele vai usar aqueles produtos químicos fortes, né, para trazer limpeza. Vai ser um processo doloroso, mas ele falou assim, Judá, Jerusalém, o povo vai oferecer sacrifícios aceitáveis a Deus. Eles vão cumprir o seu chamado. Então, essa é a promessa, é isso que eles esperavam. Número 4, ele viria, ou eles esperavam, que o Messias não só trouxesse cura e restauração, mas ele também traria juízo. Salmo 2 fala assim sobre os reis, as nações se levantando contra Deus. E tome cuidado, porque quando meu filho começar a reinar, ele vai julgar as nações com cetro de ferro, né? Ele vai julgar, ele vai ter juízo. Mas ele fala no Salmo 2, eis que eu coloquei o meu rei onde? Todo mundo conhece o Salmo 2, né? Mas vocês já repararam? Eu coloquei o meu rei, isso é Deus falando. Vocês têm suas preferências, vocês querem um, querem outro e tal, mas eu escolhi o rei. O meu rei vai governar em Sião. Eu coloquei o meu rei em Sião. Gente, Deus fez um plano. Lembra ontem que eu falei assim, Deus tem uns instrumentos. Os instrumentos não são os únicos salvos, mas são os instrumentos que Deus vai usar para trazer salvação para o mundo. E Deus tem direito de escolher quem Ele quer para fazer a missão que Ele quer. E Deus falou que escolheu Israel, Ele não voltou atrás, e o Messias, o Cristo, aquele que os profetas falaram que deveria vir, Ele é o prometido para fazer com que o Israel que fracassou, o Israel que se dividiu, o Israel que foi atrás de ídolos, essa nação, esse povo de Israel, vai voltar para reconhecer o seu Messias vai reinar sobre eles e vai levar a redenção de Deus para o mundo inteiro. Isso, gente, é maravilhoso, é fantástico a gente ver o plano de Deus. Então, o Salmo 2 fala sobre isso, o Salmo 110 fala sobre isso. Salmo 110, gente, é o trecho do Antigo Testamento que é mais citado no Novo Testamento, mais vezes citado. E é um salmo que fala, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, isso faz parte do propósito de Deus de julgar nações e indivíduos, né? E aí tem uma lista enorme, porque essa parte é a parte maravilhosa. Esse Messias não só traria cura e restauração para Israel, não só vai julgar a partir de Israel, mas esse Messias, ele vai governar a terra toda. Muitas profecias no Antigo Testamento falam sobre isso. Isaías 2. Onde que está? Em algum lugar aí, né? Será que eu não coloquei aí? Acho que não. Isaías 2, de 1 a 4. Está aí. Não é possível, né? Que Isaías 2 é um dos textos, pelo menos assim, eu sempre lembro desse texto.
que o monte da casa de Deus vai ser elevado acima de todos os outros montes e todas as nações vão afluir e vão aprender a lei de Deus e eles vão acabar com a guerra e ele vai trazer justiça. Isaías 11 fala que ele vai trazer justiça para a terra. Ele vai não só trazer cura e restauração para Israel, mas a partir de Israel, ele vai levar isso para o mundo todo. Então, essa é a parte que nos interessa, porque Deus prometeu que ia usar a nação de Israel para trazer restauração, para trazer salvação para o mundo inteiro. Então, tem muitos lugares, Daniel 7 fala do Filho do Homem que vem nas nuvens e ele vai reinar sobre todas as nações, vai ser um reino eterno e assim por diante, né? Salmo 72 fala sobre o rei, como que vai ser esse rei que Deus prometeu. Então tem muitos textos que falam a respeito do Messias que vai trazer restauração para o mundo todo. Então, vamos só voltar um pouquinho e pensar nisso. As missões atribuídas ao Messias. Então, nós temos 5 coisas, não estou falando que são as únicas, mas são as que me chamaram a atenção, pensando nessas profecias, nesses textos bíblicos. São 5 coisas que que eu consegui identificar que o Messias, que está escrito no Novo Testamento, que o Messias veio para fazer tudo que estava escrito a respeito dele. Ele não veio para inventar nada, ele veio para cumprir e para fazer aquilo que foi escrito a respeito dele. E aí eu pergunto para vocês, quantas coisas aqui ele já fez? Porque agora que é o ponto, né? Se esse é o Messias, que as profecias, né? Depois vocês podem ler com calma, todas essas profecias, mas essas profecias falam isso, que ele vai vencer Satanás, libertar a humanidade, ele vai trazer cura, consolação, libertação para a nação de Israel, para o povo de Israel. Ele vai levar o povo de Israel a cumprir o seu chamado. Ele vem para julgar todas as nações. Porque como que Deus vai estabelecer, vai voltar, lembra o diagrama que eu fiz, que eu mostrei ontem, de tudo que Deus projetou no Jardim do Éden? Ele quer restaurar isso, o projeto de Deus é isso. A humanidade, né, restaurada, redimida, vai descer uma nova Jerusalém. Vocês lembram que a descrição da nova Jerusalém tem muita coisa que bate com o Jardim do Éden, né? Tem a árvore da vida, tem o rio, né? O rio sai do trono de Deus e vai alcançando todas as nações. Então, esse Éden restaurado, no fim, vai cumprir todos os propósitos de Deus que Deus fez para a humanidade no início. E o Messias vai fazer isso, ele tem essa missão. Ele tem essa missão. Agora, como que ele vai fazer isso sem trazer juízo sobre quem não quer aceitar o seu domínio? Então essa é a parte triste, eu não gosto de pensar sobre juízo. Tem gente que parece que tem prazer, né? Eu falo assim, né, que às vezes a gente desenvolve uns gostos, né, culpa dos filmes, né, que assim, os malvados têm que sofrer, e a gente fica vibrando, né, que aquele cara que sequestrou, que matou, ele tem que sofrer mesmo, ele tem que pagar até a última gota de sangue. Então parece que a gente desenvolve um gosto de vingança. E o nosso gosto de vingança é diferente, porque Deus fala que ele não tem prazer. Ele não tem prazer. Eu escuto gente falando sobre juízo que vem na volta de Jesus, parece que eles têm prazer. Não é que não existe, não é que a gente não pode falar, mas eu não tenho prazer de falar sobre isso. Eu falo sobre isso assim, Deus, tem misericórdia, que a gente não faça parte disso e que as outras pessoas não façam parte. Nosso chamado não é para juízo, o nosso chamado é para redenção. Vai haver juízo, mas isso não é a parte que a gente gosta de falar e não traz prazer nem para Deus. Traz prazer no sentido, a terra precisa ser purificada.
e o reino de Deus, porque não pode ter uma semente de corrupção que vai estragar tudo de novo. Então, isso precisa acontecer. E o que Deus quer fazer na nossa vida, Malaquias 3, é pegar aqueles produtos químicos fortes, né? E Ele quer fazer com que a gente passe pela purificação, para que não haja essas sementes de maldade em nós. Amém? E Ele vai restaurar toda a terra. Então, a pergunta é, quais dessas coisas que Ele já fez? Em plenitude, nenhuma. Tem uma coisa que Ele fez e só não está ainda efetuada totalmente, mas Ele venceu Satanás. A vitória sobre Satanás é completa, só não foi totalmente executada, porque isso é uma parte que tem que ser nós e uma parte que Ele vai fazer na segunda vinda. Mas vocês estão percebendo que Ele tem que voltar a segunda vez? Se Ele não voltar, a obra que Ele começou na primeira vinda não fica completa. Então, isso aqui é muito importante para a gente entender isso. Aqui também tem algumas listas assim, de textos para vocês depois analisarem, não vai dar tempo para a gente olhar isso, mas a gente estava olhando praticamente só textos do Antigo Testamento. Então, esse aqui é uma lista de coisas que fala no Novo Testamento sobre a primeira vinda. Mateus 1, né, o anjo falou com José, olha, sua esposa vai ter um bebê que vai ser o Messias, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Né? Então, Mateus 20 fala assim que Jesus veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, claro que Ele veio para nos salvar dos pecados, isso é uma coisa que fazia parte daqueles propósitos originais. Mas Ele veio para ser rei, Ele não assumiu o reinado, mas o anjo também falou com Maria que o filho dela era descendente de Davi e se sentaria no trono de Davi. Né? João 18, o próprio Jesus fala com Pilatos. Pilatos perguntou para ele, você é rei? Ele falou assim, eu sou. E eu vim aqui para ser rei, eu nasci para isso. Ele não assumiu ainda, mas ele veio para ser rei. Para curar, libertar, trazer consolação, né? Que nós vimos os textos falando a respeito disso. Os dois textos que falam assim que ele veio para buscar as ovelhas perdidas de Israel, porque a primeira parte da missão dele era alcançar a nação de Israel, e ele veio para exercer um ministério humilde, sem visibilidade. E todos esses textos são relacionados a profecias do Antigo Testamento. Todos eles, né, são textos que trazem isso. Agora, a segunda vinda de Jesus, o Novo Testamento, também fala sobre julgamento, né, que Ele vem para julgar vivos e mortos. A segunda vinda Ele vem como juiz. Ele vem para reinar com seus discípulos. Aqueles que não acreditam numa restauração de Israel, literal, Jesus falou assim com os seus discípulos, será que era só uma ilusão? Ele falou assim, vocês vão sentar em 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, isso faz parte do plano de Deus. Agora, gente, eu sei que o nosso tempo está acabando, mas Atos 3, nós precisamos ler esse texto, porque esse é um dos textos muito, muito importantes para a gente entender o que a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito da segunda vinda. Vocês lembram que em Gálatas 4 está escrito que Jesus, para vir a primeira vez, Ele veio na plenitude dos tempos. O que quer dizer plenitude dos tempos? Significa que enquanto não chegasse a plenitude dos tempos, Ele não podia vir. Ele veio na plenitude dos tempos, ou seja, quando era a hora de vir. Agora, eu gosto muito desse texto aqui, que em Atos 3, tem várias traduções, né? Mas isso aqui é uma pregação do apóstolo Pedro, e ele fala no versículo 19, arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, se vocês se arrependerem,
Se vocês buscarem a Deus, Ele vai mandar tempos de refrigério, tempos de restauração. Mas esses tempos, vai chegar um tempo específico em que Ele vai enviar o Messias, Cristo. É a segunda vez, que esse aqui ele já está falando quando Jesus já tinha vindo a primeira vez, já tinha ido embora. Então, Ele vai enviar o Cristo que já vos foi predeterminado, Jesus. Agora, olha aqui, versículo 21. A minha fala assim, é necessário que o céu o receba. Essa palavra é muito fraca. Alguém tem uma tradução melhor? É necessário que o céu retenha. Na verdade, essa palavra significa, é como se Jesus está lá e fala assim, Pai, deixa eu ir. E tem uma corda, sei lá, tem uma parede, tem alguma coisa segurando, e ele não pode, assim, é necessário que os céus segurem Jesus, não deixa ele voltar. Gente, isso é fascinante, porque está mostrando que, assim como na primeira vinda, ele só poderia vir na plenitude dos tempos, quando as coisas estivessem prontas, na segunda vinda também tem alguma coisa. Os céus estão segurando Jesus. Agora, por que os céus estão segurando Jesus? Porque quando Jesus voltar, vai ser uma maravilha. Vai ter esse lado de juízo, é triste isso, mas vai ser uma maravilha, porque ele vai estabelecer o reino, vai acabar com o pecado, vai acabar com a corrupção, vai acabar com a doença, com esses corpos tão limitados, e vai ser o reino dele, e nós vamos caminhar para o alvo dele. Vai ser maravilhoso. É a nossa esperança. Mas os céus estão segurando. O que é que tem que acontecer? É necessário que os céus segurem até o tempo da restauração de todas as coisas. Que restauração é essa? Sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o início. Volte naquela outra lista, leia todos os versículos e outros que eu não coloquei. Quantas profecias falando, vem o Messias, vem o Messias. Eu mostrei para vocês que aquilo que as profecias falam, Jesus não fez na primeira vinda. Ele fez o que tinha que ser feito. Ele abriu o caminho, ele inaugurou o processo da nova aliança, mas não completou. Então, o que nós estamos esperando na segunda vinda? Que aconteça tudo. Leia lá Isaías 11, que o leão vai deitar com o bezerrinho, que a criança vai brincar na cova da cobra, toda a criação em harmonia. Eu vou realizar meu sonho, que é dar um abraço no urso sem ser né, que ter um abraço do urso hoje, né, acho que não convém, né? Mas você já pensou poder dar um abraço no urso, né, no leão, no tigre, todas as aves? Gente, a natureza é maravilhosa, é uma coisa fantástica, mas entrou corrupção, entrou vaidade, entrou toda essa queda da criação. Nós estamos vendo a poluição, estamos vendo tudo que aconteceu na criação. Ele vai restaurar todas as coisas, e ele vai restaurar a nação de Israel, porque é a nação de Israel, como ele prometeu, é de lá que vai sair a lei, é de lá que vai sair o rio de vida, é de lá que vai acontecer essa restauração. Por que tem gente que fala assim, mas isso aí os judeus querem ser superiores, eles querem ser cidadãos de primeira classe e nós somos de segunda. Gente, deixa eles ficarem em cidadão de primeira classe. Se trouxer essa restauração, eu já fico satisfeito. Os eleitos de Deus, a escolha de Deus, vai trazer a restauração de Deus. Todas as coisas que ele falou, né? Versículo 24, todos os profetas que falaram, vocês são os filhos dos profetas, versículo 25, por meio da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, ele repete, é maravilhoso. Então, todas essas coisas vão acontecer. Deixa eu só mostrar para vocês quem é o Messias, o Salvador do mundo.
Ele é o filho de Davi. Então, isso aqui é concluindo, né, a nossa pergunta. Quem é o Messias? Quem que é esse Jesus? Né? Nós temos entendido o Evangelho, nós temos entendido realmente quem é esse Jesus. Ele é o filho de Davi, que veio cumprir as promessas ao povo escolhido. Ele é o Salvador de toda a humanidade, porque ele vai incluir toda a humanidade nessa restauração dele. Ele é a figura central de todo o plano de redenção. Sem Jesus, Israel não cumpre o seu propósito. Sem Jesus, a igreja não cumpre o seu propósito. Sem a plenitude de Israel e a igreja juntos, nós não cumprimos o nosso propósito e Jesus não pode voltar. Jesus está sendo retido lá no céu, porque a gente não está pronto. O seu papel, esse papel de Jesus como Messias, somente será completo nas duas vindas, ou seja, né, depois da primeira, tem que ter a segunda, senão o papel dele ele não cumpre o papel dele. E isso depende da plenitude de Israel e da plenitude da igreja. Amém? Algo mais? Alguma pergunta? Uhum. Maravilhoso. Maravilhoso. Senhor Jesus, nós queremos que a nossa expectativa realmente seja a tua volta e não uma volta simplesmente para nos tirar do meio da tribulação, mas que seja uma volta para estabelecer o teu reino. Nós queremos realmente colocar os nossos olhos sobre ti, queremos entender quem o Senhor é, queremos entender quem é o Messias profetizado, prometido. Queremos, ó Deus, que o Senhor cumpra, queremos fazer parte disso. Nós não queremos limitar, claro que nós não podemos limitar, mas nós não queremos ter uma visão limitada de quem é o verdadeiro Messias. O Salvador da humanidade é o Messias de Israel. E nós queremos fazer parte disso, nós queremos ser incluídos e queremos ver o teu reino estabelecido, Senhor. Sabemos que o Senhor tem algo importante para nós, como gentios também. Nós também temos um papel. Nosso papel é estar à tua disposição, nosso papel é aceitar, nosso papel é nos colocar diante do Senhor. É o Senhor que vai fazer tudo através de nós, mas é importante nós entendermos o teu plano e cooperar com ele. Por isso, Senhor, tira o véu dos nossos olhos e ajuda-nos a entender os teus propósitos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, não deixe esse lugar vazio para amanhã. Em nome de todos, o bolo de você, muito maravilhoso.